Seja muito bem-vindo você que decidiu acompanhar o nosso estudo bíblico. Estamos seguindo com a nossa série sobre o livro de Romanos e hoje nós chegamos ao capítulo 8 desta epístola, desta carta de Paulo aos Romanos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para podermos ler juntos algumas passagens bíblicas que temos como base para o nosso estudo. E é importante também pedirmos ao nosso Deus para Ele nos orientar nesse estudo. E eu convido você a me acompanhar nessa oração agora. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura. Convido você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 8 de Romanos, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Para quem está interessado em andar nos caminhos do Senhor, esse capítulo 8 da carta aos Romanos é uma riqueza em termos teológicos e em aspectos práticos para a vida cristã. Nos primeiros 11 versículos, Paulo, autor desta carta, fala sobre a dinâmica do crente que vive entre duas situações. São elas: ou ele anda segundo a carne, ou anda segundo o Espírito de Deus. Nos versos 5 a 8, Paulo explica a diferença entre carne e espírito. Essa distinção nem sempre é fácil de compreender, porque ambos os termos têm mais de um significado. Paulo diferencia o que é viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne quer dizer agir alinhado com o que a natureza humana pecaminosa deseja. Significa também permitir que a natureza humana domine a pessoa. Estar na carne é viver sem a direção do Espírito de Deus. Já andar segundo o Espírito acontece quando o crente se deixa guiar pelo Espírito Santo. Sempre que isso acontece, Paulo destaca que, pelo poder do Espírito, o crente é liberto do domínio da carne em sua vida. Mas, para que isso aconteça, o Espírito de Deus deverá habitar na pessoa, algo que ocorre quando ela aceita Jesus como Salvador. Importante notar que o conceito do Espírito habitar o novo crente não é apenas ocupar um compartimento em sua vida, mas permitir que o Espírito Santo dirija a vontade dele. Os versículos 8 a 9 afirmam que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Essa é uma das declarações das Escrituras que corrige a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra de graça para o cristão. Se o Espírito precisasse esperar por algum compromisso subsequente da pessoa a partir da conversão, significa que ele estaria ausente entre a conversão e esse suposto momento posterior. Significaria também que, nesse tempo, o Espírito Santo estaria esperando alguma obra do crente para completar sua presença naquela vida e, consequente, salvação dela, salvação da pessoa. Sabemos que a salvação é pela graça e não por obras. Não há sentido, portanto,
em o Espírito Santo aguardar a pessoa fazer alguma coisa para completar sua própria salvação. Quanto a haver casos em que o Espírito veio sobre indivíduos apenas depois que eles se tornaram cristãos, há apenas 4 ocorrências relatadas no Novo Testamento, em Atos no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10 e no capítulo 19. Mas essas foram ocasiões excepcionais de transição e não o estabelecimento de um padrão a ser seguido dali por diante. Esses episódios da vida do Espírito Santo foram dados para mobilizar judeus específicos, alguns samaritanos, alguns gentios e discípulos de João Batista. O Novo Testamento fala em Romanos capítulo 6, verso 6 e em Efésios capítulo 4, verso 22, da nossa velha natureza, ou, outra expressão, nossa maneira antiga de viver, ou então o nosso antigo eu, ou o nosso eu antigo. São expressões que se referem ao que éramos antes de aceitar Jesus como Salvador, sinalizando nossa natureza humana original pecaminosa. O que o Evangelho ensina é que agora, uma vez convertidos, devemos vestir o novo eu. E com isso passar a viver como novas pessoas, novas criaturas que somos, tendo recebido o Espírito Santo, embora ainda tenhamos uma natureza humana pecaminosa. No próximo quadro, uma pergunta: como o Espírito Santo age na vida de quem aceita Jesus? O Espírito atua como guia para o crente, mostrando-lhe o caminho a seguir. É parecido com o guia que vai adiante dos excursionistas, abrindo uma trilha na mata, uma trilha segura para que os excursionistas possam segui-lo. No entanto, assim como acontece com esses caminhantes, os cristãos não estão acorrentados ao seu guia. Se quiserem, eles simplesmente podem se desviar e às vezes fazem isso, tomando um caminho mais perigoso. Ao contrário do pecado, o Espírito não nos escraviza. Ele não nos obriga a fazer a vontade de Deus na condição de servos. O Espírito Santo apela a nós para nós nos submetermos voluntariamente como filhos e filhas de Deus. E aí uma pergunta: estar morto para o pecado é não pecar mais ou não estar sob o domínio dele? Estar morto para o pecado, como diz a linguagem bíblica, não é que a pessoa deixa de pecar, mas sim que o pecado não mais tem domínio sobre ela. Sem o domínio do pecado, poderemos neutralizar seu poder em nós. Mas como fazer isso? A primeira coisa a fazer para que isso funcione é o crente andar de acordo com o Espírito Santo e não de acordo com a carne. Isso funciona porque, uma vez convertido, ele é mudado pelo Espírito. O Espírito passa a habitar no crente e passa a dirigi-lo. Mas observe um ponto interessante, é que a direção do Espírito vai acontecer apenas se o convertido permitir. Sob a direção do Espírito Santo, inicia-se então o processo de crescimento espiritual, que na Bíblia nós chamamos de santificação, o que leva a pessoa a poder vencer suas lutas contra o pecado. Quanto mais espaço o crente der ao Espírito em sua vida, mais ele será vencedor nesse tipo de batalha. Existe uma batalha que se desenrola dentro da mente da pessoa convertida. Mas como isso acontece? A batalha é entre a nossa carne, que deseja o pecado, e o Espírito Santo que está em nós e que deseja a nossa retidão. Se a sua mente estiver fora de suas condições normais, o lado espiritual entrará nessa luta, mas em desvantagem. Por isso, é imperativo manter-se sempre sóbrio. Se você estiver em condições normais, algo dentro de você vai não desejar fazer o mal. Esse algo é o Espírito agindo para livrar você de uma armadilha. Sentir-se convencido a não fazer alguma coisa ilícita ou mal, ou ter feito alguma coisa errada e sentir-se mal por isso, é sinal de que o Espírito Santo está lutando dentro de você.
Por outro lado, quando você sistematicamente não ouve mais o Espírito, mas ouve apenas a carne, é sinal de que é necessário que você melhore sua alimentação do lado espiritual. Mas como alimentar o nosso lado espiritual? Nesse processo de alimentação, é importante ficar atento ao fato de que, naturalmente, tendemos a alimentar mais a carne do que o espírito. Os alimentos apropriados para o espírito da pessoa são orar, ler a palavra, participar dos cultos públicos em sua igreja e se envolver no serviço cristão. Não se alimentar espiritualmente de forma correta e, ao mesmo tempo, pretender combater apenas coisas pontuais da carne, não vai dar certo. O motivo é que sua natureza pecaminosa procurará alternativas. Se bloquear um certo vício, aparecerá outra coisa. Importante é aprender a dizer não para a carne, ou seja, dizer não para você mesmo, quando a proposição não for boa dentro da ótica espiritual. Lembre-se que se você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, estará liberto do poder do pecado e, como justificado, será livre da pena do pecado. No próximo quadro, examinamos o conceito de avanços e retrocessos que ocorrem na vida do crente. Como mencionado, o crente deixa de viver sob o domínio do pecado, mas é fato que poderá estar sujeito a situações em que acabará pecando, dado que o pecado não é removido dele. Isso é o que estamos chamando de retrocesso. Nesse quadro, agora que você está vendo, você pode ver um gráfico que ilustra esse processo de avanço, de melhoria ou de crescimento espiritual e retrocesso, quando a pessoa acaba indo mais pela carne do que pelo espírito. Apesar da nova vida em Cristo nos trazer muitas bênçãos e vitórias, na vida cristã, todos nós lutamos contra alguma coisa em nossa carne. Isso poderá nos levar a entrarmos em ciclos de retrocessos espirituais. Alguns desses retrocessos ou pecados podem ser identificados como maus hábitos, desejos de coisas que vão contra a vontade de Deus, impiedade, insatisfação, murmuração, ingratidão, orgulho, egoísmo. Podem ser identificados também como descontrole, impaciência, irritabilidade, ira, mania de julgar, inveja, ciúmes, mundanismo. Outro tipo de ação que vem da natureza carnal é sacrificar relacionamentos com Deus ou relacionamentos com pessoas que Deus colocou em nossa vida. Pode ser também não se importar com os outros, não assumir compromissos ou atrapalhar a vida cristã de alguém. Algo sério que pode acontecer nesse sentido, nesse retrocesso, é o cristão bloquear oportunidades de serviço cristão de outro crente, levando a pessoa a se afastar da igreja. Esta lista de comportamentos nos ajudam a identificar nossos pecados e, com isso, nos ajudar a pedir perdão por eles de forma objetiva. Há quem tenha esses comportamentos e se considere bons cristãos. Há também aqueles que se acham com poucos pecados. Por isso, precisamos lembrar de pedir perdão pelos nossos pecados desconhecidos, além de pedir perdão pelos pecados conhecidos. Importante observar que Satanás não quer apenas que pequemos, mas ele quer que vivamos em pecado. É o que a Bíblia chama de iniquidade. Que força temos para não mais aceitar uma tentação? Paulo destaca no livro de Romanos que só conseguimos resolver isso com a ajuda do Espírito Santo dirigindo nosso pensamento. Em Romanos 5, 6, 7 e 8, ele fala mais de 20 vezes na habilidade do Espírito Santo em subjugar nossa intenção ou nossa capacidade em pecar. Um dos objetivos do Espírito é exatamente afastar o pecado que está na vida de quem aceitou Jesus como Salvador. Como mencionado, ele faz isso entrando na vida da pessoa convertida.
Quanto mais estivermos sob o domínio do Espírito, menos retrocesso teremos. Mas, para que possamos nos livrar o máximo possível desses retrocessos, é importante conhecer como o inimigo age. A seguir, destacamos duas das maneiras principais pelas quais Satanás opera o retrocesso em nossa vida. A primeira é ele persuade você a acreditar que está indo tudo bem, mesmo sabendo que a coisa é errada. E uma outra maneira é mantê-lo praticando o erro e, com isso, vai alimentar o seu sentimento de culpa. Veremos essas duas maneiras em mais detalhe nos dois próximos quadros. Primeira maneira, o inimigo faz você acreditar que está tudo bem, mesmo não estando. E como isso acontece? Primeiro, Satanás influencia sua percepção da palavra. Percepções e entendimentos equivocados da Bíblia fazem o leitor, muitas vezes, distorcer a palavra de Deus, lendo-a de uma maneira torta ou lendo-a fora de contexto. Com isso, a pessoa acaba usando as Escrituras para justificar ações pecaminosas. A seguir, alguns rápidos exemplos desse mau uso da Bíblia. O primeiro exemplo é em Romanos 5:20. O texto diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Possível conclusão errada, possível erro de leitura. É achar que o cristão pode pecar à vontade, porque a graça irá transbordar e tudo será resolvido. Um segundo exemplo aparece em Cantares 1, verso 1:16. Capítulo 1, verso 16. Ele diz, o texto: como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama. Uma possível interpretação errada desse texto é usá-lo para justificar vida sexual fora do casamento. Terceiro exemplo, Eclesiastes 4:11. O texto diz: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Idem aqui. Uso errado novamente, mais uma tentativa de justificar vida sexual fora do casamento. Um último exemplo é Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 9, que relata aquele episódio da Torre de Babel, onde ocorreu confusão entre diversas línguas. Esse texto, muitas vezes, é usado erradamente por segregacionistas e racistas para defender que as raças deveriam se manter separadas. Quão séria é a palavra de Deus para você? Até onde ela realmente é um guia para a sua vida? Na hora de ouvir a voz de Deus, lembrar que ele nunca fala algo que contradiz a sua própria palavra escrita. Segunda forma de como o inimigo faz você acreditar que está tudo bem. O inimigo coloca você em um certo contexto cultural. Satanás procura colocá-lo em um contexto onde aquela sua prática biblicamente errada é aceita naturalmente. Com isso, a prática passa a ser vista como uma normalidade ou como um padrão. O cinema, a TV e outras mídias têm sido os carros-chefe de muitas dessas práticas. Terceira forma do inimigo nos fazer acreditar que está tudo indo bem. Ele nos convence que as consequências do que nós fazemos são mínimas. Um pensamento equivocado bem típico é: não estou prejudicando ninguém, ou estou tendo essa conduta, mas de forma isolada, sozinho, e ninguém nem vai saber disso. A pessoa geralmente pensa que é suficientemente esperta para manter tudo em total segredo, dizendo para ele mesmo que ninguém vai descobrir. Ou ainda, costuma argumentar consigo mesma: Deus vai entender que somos humanos. Quarta forma, o inimigo o leva a escolher amizades erradas. O problema aparece quando você escolhe pessoas com quem compartilha sua iniquidade e que acabam lhe apoiando naquilo que faz. Nesses casos, a medida de lealdade é vista quanto mais a outra pessoa não se contrapõe a você, ou quanto mais ela o ajuda a manter o esquema em segredo.
Será muito difícil se livrar das coisas ruins e pecados de sua vida se você estiver cercado por pessoas que lhe dão força neles. Precisamos buscar amizades e relacionamentos que possam refletir a luz de Jesus em nós e que essas pessoas que possam nos influenciar positivamente. Precisamos de relacionamentos com pessoas comprometidas com Deus, que eventualmente possam até se contrapor aos nossos erros, mas não expondo-os ou nos ameaçando, mas amorosamente orando e nos buscando para nos ajudar a interromper aquela conduta pecaminosa contrária à vontade de Deus. No próximo quadro, vemos a segunda maneira de como Satanás opera o retrocesso em nossa vida. O inimigo nos ajuda a manter seu erro e alimenta nossa culpa. Como ele faz isso? Duas formas. A primeira, ele vai fazer você andar com a consciência pesada. Sua consciência pode ser usada pelo Espírito para você se arrepender e cair fora. Mas, se a culpa continuar martelando, vai acontecer duas coisas. Você começará a buscar formas de aliviar a sua culpa. Essa busca quase sempre o levará a pecar mais e estabelece-se então um ciclo diabólico. Satanás vai então convencê-lo de que você é assim mesmo e que não tem como mudar e que Deus vai compreender e perdoar você. Ao invés de mudar e sair do jogo, a tendência é você se adaptar e seguir procurando dar conta sozinho, tentando achar uma forma de continuar a fazer a coisa errada, mas sem perder tudo. Segunda forma de como o inimigo o ajuda a manter seu erro e alimentar a sua culpa. Ele vai levá-lo a contrabalançar a prática ruim com alguma coisa boa. Satanás vai convencê-lo a buscar fazer algum serviço na igreja para que isso contrabalance a sua prática pecaminosa. Você poderá até se sentir encorajado a testemunhar sobre Jesus para alguém. Mas, se for conhecido, seu testemunho não resistirá à primeira crítica ou à acusação de hipocrisia. Alguns pecados na rua e algumas boas atividades na igreja não vão livrá-lo do pecado. E o inimigo vai ficar lembrando que você está sendo hipócrita. Ao concluirmos esse ponto, encontramos aqui um princípio. Não existem boas obras que limpem a consciência ou que apaguem a iniquidade. No próximo e último quadro, mais uma pergunta. Como abrir espaço para o Espírito libertar o crente do retrocesso? Ao concluirmos esse estudo, destacamos a seguir 5 ações que podem nos ajudar a não cairmos nesse ciclo ruim de retrocessos em nossa vida espiritual. Primeira ação: acredite que você não é escravo do pecado. Algo que não deve ser esquecido nunca é que não há problema da carne que não possa ser superado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sendo crente em Jesus, não há nada que eu faça que Deus não possa me perdoar. 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segunda ação que pode nos ajudar a não entrar no ciclo de retrocesso. Deus transforma pessoas. Acredite que você pode mudar. Se tem ocorrido retrocessos em sua jornada, é vital crer que você pode mudar. Mas, para isso, você terá que desejar mudar. Isso significa decidir alinhar definitivamente sua vida com as coisas de Deus. Sem isso, o ciclo de retrocesso fica aberto, tentando arrastar você para dentro dele. Decidir mudar é fundamental, porque uma das táticas do inimigo é nos convencer que não podemos mudar, por conta de estarmos por muito tempo em certa situação. O inimigo fica nos lembrando dos erros que cometemos e isso nos mantém presos. Jesus disse à mulher adúltera, lá em João capítulo 8, verso 11, vai
e não peques mais. Esse foi um chamado de mudança radical. Não temos que ficar presos aos hábitos e práticas erradas. Nós podemos mudar. Lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o texto diz claramente que Deus não deixa a tentação ser maior do que nossa força para rejeitá-la. Terceira ação que nos ajuda a não entrar no retrocesso. E aqui temos um princípio. Você não tem autoridade sobre aquilo que não nomeia. Busque dar nome correto ao pecado que está à sua frente, usando honestamente a perspectiva de Deus para fazer isso. Um nome bonito para o pecado só ajuda a endossá-lo e não combatê-lo. Quanto a situações perigosas, elas precisam ser evitadas. Não suba no telhado como Davi fez para ver Betseba tomar banho. A melhor forma de vencer uma tentação é evitá-la. Satanás tende a levar a pessoa o mais perto possível do limite, porque assim será bem mais fácil ultrapassar esse limite. Existem linhas das quais nós não devemos nos aproximar. Por isso, o crente precisa estar atento a situações que podem gatilhar um pecado em sua vida. Quarta ação: não deixe a casa vazia. Os demônios foram expulsos daquele endemoniado cujo episódio é relatado lá em Mateus capítulo 12, versos 43 a 45. Mas eles voltaram, e o texto bíblico diz que eles voltaram porque aquele homem deixou a casa vazia. Há a frase clássica que alguns conhecem: mente vazia, oficina do diabo. A solução para isso é preencher a própria mente e a vida com coisas edificantes, coisas que nos levem a nos comunicar com o Senhor orando, lendo a palavra e envolvendo-se no serviço cristão. Aliás, Tiago, no capítulo 2, verso 26, nos lembra que a fé bíblica verdadeira é demonstrada pelo serviço, ou seja, demonstrada pelas obras. Quinta ação: procure preencher sua vida com alegria. Finalizo com 2 versículos sobre isso. O primeiro em Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E o segundo versículo é Salmo 28:7, que diz: o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha acompanhado e gostado desse nosso estudo. Se gostou, lembre de transmitir ele para uma outra pessoa, convidar outra pessoa para também apreciar esse estudo. No próximo quadro, você tem a possibilidade de ver o panorama dos estudos dessa série sobre o livro de Romanos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!